você tá atrás de resultado ou você tá atrás de desculpa. Se você tiver atrás de desculpa, fica parado e não faz nada. E muitas vezes a desculpa é uma verdade. É uma verdade. Né? Eu converso muito com a minha filha isso daí, né? Eu falei para ela, aconteceu uma situação lá, eu falei, mas isso daqui não deixa de ser uma desculpa. Não, pai, mas é verdade e tal. É verdade, eu concordo, é verdade, mas não deixa de ser uma desculpa, né? Ah, eu tô com, sei lá, tô com um problema financeiro, por isso que eu não consigo fazer isso e aquilo. É uma verdade, mas é uma desculpa. Uma desculpa. Eu não vou começar porque eu tô com um problema financeiro. É uma verdade, mas não deixa de ser uma desculpa. Agora tá, tô com um problema financeiro, fato. Agora, o que eu vou fazer para resolver isso, para conseguir aquilo? Ponto. Isso mesmo. É sobre isso. Tem um amigo meu que nós estávamos conversando e ele falou, eu não tô treinando, não tô indo pra academia, porque não tem um horário no CrossFit na hora do almoço. Aí eu falei pra ele, você mora do lado de uma academia 24 horas. Você tá arrumando desculpa pra não treinar ou você vai se decidir hoje, começar hoje a treinar? Porque o que ele tava fazendo era desculpa, não tem esse horário no CrossFit, eu não vou. Mas você precisa se exercitar, você precisa treinar, você precisa chegar no seu máximo, no seu melhor. Então você começa hoje no que você tem, no pouco que você tem, você começa hoje, para você ir aprimorando, ir melhorando, e aí você chegar onde você precisa chegar. Começa na academia, começa numa performance, começa numa corrida, numa esteira, numa bicicleta, num pouquinho de exercício. Depois que você conseguir encaixar a sua vida para aquilo que você acha que é o melhor, agora eu consigo ir no CrossFit na hora do almoço, gerou essa melhora, aí você começa. Mas aí você já vai estar preparado para viver aquilo. Isso. Você não vai esperar o tempo passar para aí você se preparar, exatamente, que cai nessa ideia da dupla cidadania que você falou. Exato. Você vai esperar o tempo passar, aí chega lá e você fala, agora eu quero tirar a dupla cidadania. Agora você vai ficar mais 2 anos vivendo o processo. É o que eu falo para as pessoas hoje. Hoje as pessoas olham a nossa empresa, mas a nossa empresa, graças a Deus, tem 7 anos no mercado. Eu tenho mais de 10 anos na área da construção civil, já fui jovem aprendiz, já fui estagiário, já trabalhei em grandes consultoras. O pessoal me chamava de pastor, que eu dava treinamento para 60 peões ali, os prestadores de serviço, ensinando os procedimentos, cobrando, corrigindo, e me chamavam de pastor. Só que eu passei pelo processo. Sim. E uma pessoa que sempre acreditava em mim foi meu pai. Ele falava, você vai passar por esse processo e você vai viver o sonho de ter a sua consultora. Você vai ter a sua consultora. E eu acredito muito no que Deus tem preparado para nossa vida. E às vezes passa a oportunidade e aí é Deus ali pegando na sua mão e você não está enxergando aquela oportunidade e está deixando passar. Você está lá no meio do mar, aí você pediu um barco, o barco chegou, você só precisa chegar até ele, para então você subir. Só que você não tem coragem. Não fuja do processo, porque é o processo que vai te levar até o ponto B. Porque o que acontece? Aqui nós estamos com 3 pessoas na mesa, né, independente aqui, é Strublock, o Cris tem a empresa dele. A gente, com todo respeito às pessoas que incentivam o coach, o que nós estamos falando não é somente palavras, foi exatamente o que nós vivemos. Isso mesmo. Porque eu vou dar um exemplo, Cris. Pro início da Strublock, não teve ninguém que chegou e falou, vou colocar um investimento em vocês, menino, e vou apostar em vocês. Ninguém vai acreditar quando o cara começa, ninguém acredita no cara. Ninguém acredita. Até os familiares ficam contra. Pra vocês entenderem. O centro de casa não faz milagre. É isso daí, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Eu iniciei em 2018, eu tinha um Uno. Contei aqui no meio do caminho pro Cris. Um Uno ganhava lá na prefeitura, que era meu estágio, de R$400 por mês. Tinha que fazer outros bicos para agregar a renda para terminar a faculdade. Cris, antes de você fazer, o que você era? Não desmerecendo, mas qual era a sua profissão? Cara, eu comecei como... A minha primeira profissão foi vendedor de picolé, né? Olha isso. Eu comecei com 13 anos vender picolé, porque eu precisava de uma grana, a mãe não podia me dar, né? E aí comecei a vender picolé. E aí depois disso eu fui trabalhar numa fábrica de móveis, lixar cadeira. Aí fui trabalhar numa fábrica de calçado, limpar. Aí eles pintavam a lateral da sola
E daí, às vezes, sujava a sola embaixo, tinha que limpar com thinner. Depois fui trabalhar no supermercado. Trabalhei em supermercado também, viu? Aí eu peguei férias no supermercado e o cara tava reformando a casa da minha mãe. E daí, nos 30 dias de férias, eu fui ajudar ele para fazer uma grana. E daí acabei até ficando trabalhando com ele, pedi as contas do mercado e comecei como servente de pedreiro com ele. Aí trabalhei 5 anos ali, nós construía casa para outras pessoas, mas só prestação de mão de obra, né? Sim. Prestação de serviço. Aí fazia algumas casas, reforma daqui, de lá e tal. E depois surgiu a oportunidade de eu começar a colocar cerâmica. Então fiquei 5 anos ali metendo a mão na massa, comecei como servente, virei pedreiro e tal. 5 anos ali, depois fui para ceramista. Fiquei mais ou menos uns 10 anos trabalhando de ceramista, colocando cerâmica e tal. E aí foi aonde que eu entendi que Deus, ele muitas vezes nos coloca em sofrimento, né? Para fazer nós sair do fluxo, né? Então começou a me dar muita dor nas costas. E chegou um determinado momento que eu estava tomando 4 medicamentos a cada 2 horas. De tanta dor nas costas que eu tinha. Eu falei, não, chega, alguma coisa está errada. E aí fui no médico, o médico falou, ou você para de colocar cerâmica, porque tu fica muito abaixado, ou teu futuro é cadeira de roda. Aí eu comecei a achar uma alternativa. Você tomou um choque. Tomei um choque. Até então era eu e um guri que me ajudava. Só que ele manjava já, né? Eu pensei, opa, eu vou começar a colocar a cerâmica e tal, e eu vou ficar auxiliando ele. E aí começou a dar certo, e começou a render. Aí eu peguei uma outra pessoa para auxiliar ele, e eu ficava auxiliando os dois ali, e eu comecei a tirar a mesma coisa com eles dois, e eu não precisava mais meter a mão na massa. E daí eu pensei, e se eu pegar outro? Aí peguei o outro, comecei a ganhar mais. Você montou uma empreiteira de revestimentos. Um empreiteiro de revestimento. Cheguei a ter 12 funcionários colocando cerâmica para mim. Agora presta atenção, só para aproveitar o gancho. E se você parasse lá no azulejista até hoje? Nada contra. Ia É uma profissão, é uma profissão digna. Você ia parar na dor, você ia sofrer. Você imaginaria que você ia estar falando hoje de Selic? Você imaginaria que você ia estar falando de estudo de viabilidade? Você imaginaria que você ia colocar um imóvel à construção? Tudo tem um propósito, né, cara? Não foi tudo à toa. É isso que eu quero chegar. Por exemplo, se você quer estar lá no ponto B, mas você não está no ponto B. Tu sabe por que tu não está no ponto B ainda? Porque você não se tornou a pessoa ainda capacitada para acessar o ponto B. Ponto. Então, depois que virou essa chave aqui para mim, cara, eu quero faturar, sei lá, 20 milhões por ano, mas não estou conseguindo. Por que eu não estou conseguindo? Porque eu não me tornei uma pessoa capacitada a faturar 20 milhões por ano. Eu não sei construir para vender. Óbvio que tu não sabe, tu nunca fez. Então, tu tem que se capacitar para daí começar. Para daí se tornar aquela pessoa, entendeu? Então, é sobre isso. Então, esses processos que eu vejo, que para mim é Deus que coloca na vida do cara, é muito para nós sair do fluxo, né? Sair da caixa, porque se não tivesse me dado esse problema nas costas, eu nunca tinha parado, né? Eu estava no fluxo ali. Sabe o rato correndo naquela rodinha lá? Sim. Eu tava ali, de repente quebrou minha perna. Sim. Eu não podia mais correr ali, eu tive que parar. Aí eu vi o mundo à minha volta. Cara, não tem só essa rodinha, tem outras coisas por aqui. Que foi quando eu comecei a buscar conhecimento. Só que aí você... um olhar de cima do processo que você estava passando. Deus te deu sabedoria e coragem de você correr atrás e mudar o jogo, né? Inverter o jogo. Porque tem gente que ainda insiste com uma perna só. Mas aí, isso aí, cara. Não é, não, eu tô falando isso é verdade. Como exemplo sua profissão. Várias, não. É geral. Por exemplo, estamos falando aqui, né? Por exemplo, tem aquele cara que tá... Eu conheço pessoas que estão com esse problema nas costas e continuam. E aí eu te pergunto, por que esse cara continua? Por que eu mudei e o cara não mudou? Vale lembrar que a gente não tá falando que a pessoa não vai sentir dor no processo. Porque o processo é árduo.